Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 48. Amém, irmãos? No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já do 6º mês, para aquela que se dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a quem creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condições nenhuma de estar aqui. Eu estou aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então eu clamo o teu socorro, a tua misericórdia, que o Senhor esteja me iluminando, ó Deus, através do teu Santo Espírito. Esteja abençoando a tua palavra, ó Deus, e tudo que for dito aqui, ó Deus, possa ser para honrar e para glorificar o teu nome. Eu agradeço, Senhor, por tudo e oro em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Por que vemos tão poucas mensagens sobre Maria? Porque nos dias de hoje, a gente vê as pessoas falar de Maria, mas não deixe que ela fala, porque ela também deixou a sua mensagem. Ela também deixou
a sua palavra. Então, para que as pessoas conheçam quem é Maria na Bíblia e o que ela quer de nós, a gente temos que falar também dessa palavra. A primeira vez que Maria aparece na Bíblia, ela está diante do anjo. Ela traz para ela uma mensagem do céu e a chama de muito favorecida. E achaste graça diante de Deus. É bom os irmãos irem acompanhando aí na palavra, para a gente andar junto. Maria não é escolhida por suas virtudes para ser a mãe de Jesus. Você acha que você aqui nessa noite é escolhido porque você é bom? Será que nós somos escolhidos de Deus porque somos bons, porque merecemos? Não. Do mesmo jeito foi Maria. Ela era uma ser humana como qualquer um de nós. Cheia de defeitos, cheia de teimosias. Mas Deus achou graça diante dela. Deus não achou graça em nos escolher? Ou será que foi nós que escolhemos a Deus? Creio que não, foi Deus que toca no coração. Pelo menos comigo foi assim, foi Deus que tocou no meu coração. E louvado seja o nome dele por isso, porque eu, com a minha teimosia, com a minha humanidade, eu não queria, mas Deus tocou. Creio que Deus tocou também na vida de cada irmão aqui nesta noite, do mesmo jeito que chama Maria. Maria não é escolhida por suas virtudes, para ser a mãe de Jesus. Deus não chama pessoas porque são especiais. Será que nós somos especiais? Será que Maria era especial? Nós tornamos especiais depois que Deus nos chama. E Maria tem consciência disso, que ela se tornou especial para Deus depois que Deus a chamou. A ênfase da mensagem do anjo estava na criança e não em Maria. O filho seria grande e não ela. Não é isso que a palavra diz? Acompanhe comigo aí, irmãos. O filho seria grande e não ela. Ele seria o salvador do mundo e não ela. Está em Lucas 1, 31 a 33. A única dúvida de Maria era como seria isso, pois ela não tinha tido relação com homem algum. Ela ficou confusa. E o anjo revela a ela que a concepção seria um milagre. Disse o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu gosto de falar essa palavra aqui que Maria disse. Disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Isso é tão importante isso que ela diz, porque a gente vê tantas coisas que as pessoas falam sobre Maria, mas ela não se exaltou nunca na palavra. Ela sempre estava diante do poder de Deus, pronto para servir a Deus. Aqui está a serva do Senhor. Foi isso que ela disse, está no versículo 38. Maria se coloca nas mãos de Deus para a realização dos seus propósitos. Ela é serva, ela está pronta. Eu gosto de trazer para nós algumas coisas, e nós somos servos. Será que somos servos só aqui dentro da igreja? Porque a gente trabalha, a gente vai à rua, a gente vai no hospital, a gente vive lá fora. Como está a nossa vida lá fora? Como servo? Será que somos servos? Será que estamos prontos mesmo para servir a Deus, para dar um testemunho lá fora? Para mostrar a luz de Cristo lá fora? Será que estamos prontos para isso? Porque ela é serva, ela está pronta a obedecer e oferecer a sua vida, o seu ventre, a sua alma, os seus sonhos ao Senhor. Maria não é uma igual a Deus, ela é uma serva, e isso saiu da boca dela. Isso era tudo, diz ela, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Ela disse isso. Por que as pessoas mudam tanto o que Maria disse na palavra? Por quê? Se ela não disse,
que se cumpra em mim conforme a sua palavra, que se cumpra em minha vida conforme Deus quer. É isso que ela diz. A rendição total, sem condições, sem pergunta, sem pedido, sem provas. Hoje a gente vê por aí as pessoas querendo prova, né? Eu vou te servir, mas eu quero isso. A gente vê tantas coisas por aí que se diz evangelho, mas não está de acordo com a palavra. Muitas das coisas que a gente vê, até no rádio mesmo, eu que ouço rádio lá no serviço, muitas coisas não estão de acordo com a palavra. Muitas coisas não estão de acordo com os servos de Deus. Servos são para servir. Não é para servir o homem, não é para servir o ser humano, é para servir a Deus. Ela estava pronta para uma mudança radical na sua vida. A serva se apresenta, bate continência ao Senhor dos Exércitos e se coloca às suas ordens. Maria, uma mulher disposta a pagar um alto preço e correr todos os riscos para fazer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, o anjo falou só com ela. Eu fico imaginando a firmeza dessa mulher, dessa menina, né? Ela era uma menina ainda, era uma jovem. Porque a notícia não foi escrita no céu para o povo de Nazaré ver. O anjo falou só com ela, não falou nem com a família dela, nem com o noivo dela. E ela se entregou a Deus, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Ela não teve medo. Agora eu fico imaginando essa menina tentando explicar tudo isso que o anjo falou com ela para os seus familiares, para o seu noivo, para a cidade de Nazaré. Imagina essa menina aparecer grávida, uma menina nova aparecer grávida numa cidade pequena. Ela não tinha nenhuma garantia que seu noivo também ia aceitá-la daquele jeito, ou ia acreditar naquela gravidez milagrosa dela. Ela teve que enfrentar o homem que amava e lhe dizer que estava grávida. E o pior de tudo, José sabia que ele não era o pai. Eu fico imaginando a força dessa menina. Eu fico imaginando a coragem dela para enfrentar o noivo, para enfrentar a sua família, para enfrentar a cidade de Nazaré, porque o povo fala muito, né? O povo, infelizmente, a língua é solta. Imagina essa menina chegando para o namorado dela e dizendo que está grávida. O que ele ia pensar? Todo mundo ia falar, ela era uma santinha, né? Ela era isso, ela era aquilo. Porque o povo fala mesmo. Na verdade, José não acreditou em Maria quando soube da sua gravidez. Creio que nenhum de nós, homens, iria acreditar também. Ela sofreu e ele sofreu e resolveu abandoná-la. A Bíblia diz que José era um homem justo. Está lá em Mateus capítulo 1, 19 e 20, se os irmãos quiserem ver aí. Mas então o anjo apareceu e revelou a verdade. A palavra diz que ele creu na mensagem do anjo e nas palavras de Maria. Eu fico pensando que muitas das vezes a gente fala da palavra de Deus, mas as pessoas estão com o coração duro, elas não crêem. Mas José aqui nos dá um grande exemplo. Ele creu, a Bíblia diz que ele creu. José aprendeu que Deus é digno de confiança. A Bíblia não registra nenhuma palavra de José, só diz que ele creu e ele obedeceu. Em terceiro lugar, Maria correu o risco de ser apedrejada. Esse era o castigo para uma mulher adúltera, porque todos iam pensar que era um adultério mesmo, não tinha como. Ela já estava comprometida com José. Ele poderia requerer o seu apedrejamento. A lei mosaica autorizava isso. Está lá em Deuteronômio, capítulo 22, se os irmãos quiserem ver. Deuteronômio, capítulo 22, 23 e 24. A lei autorizava isso. Maria certamente se dispôs
a pagar um alto preço para se submeter ao chamado de Deus. Eu fico olhando hoje que Deus não nos pede nada. Maria teve que pagar um preço para ser serva de Deus, para obedecer. Por que nós, muitas das vezes, a gente magoa o coração de Deus com coisas simples, com mentiras? Mentira é tão fácil falar, né? Só abrir a boca e falar uma mentira. Mas a Bíblia diz que a mentira é do diabo. Ele é o pai da mentira. E muitas das vezes a gente faz isso, mesmo sabendo que Deus não se agrada. Maria era uma jovem pobre, agora correndo o risco de ser abandonada pelo noivo e apedrejada pelo povo. Mas ela não abre mão de ir até o fim, de lutar até a morte, de sofrer todas as consequências possíveis para cumprir o propósito de Deus. O que nós temos feito para cumprir o propósito de Deus? Deus tem um propósito na nossa vida. Nenhum de nós aqui nasceu sem um propósito. A primeira coisa é glorificar a Deus. Você tem glorificado a Deus lá fora? Você tem falado com as pessoas lá fora? Você tem se afastado daqueles grupinhos que desagradam a Deus? Porque há muitos, né? Eu estou falando por mim, pelo que eu vivo lá fora. Há quantos grupos dando risadas, falando coisas, e Deus não se alegra daquele grupo. Você está no meio? Você está dando risada? Você está achando bonito? Você é servo ou você é do mundo? Eu sou servo, eu sou do mundo. Temos que fazer diferença. Porque se a gente não fazer diferença, não adianta estarmos aqui todos os domingos, ou no meio da semana, os dias que a gente pode. Temos que ser diferente. Temos que deixar a luz de Cristo brilhar através de nós. Ainda hoje, a obediência a Deus sempre tem um preço. Obediência à palavra pode lhe custar um namorado, um melhor amigo, uma promoção, ou talvez até um emprego, e muito mais. Servir a Deus não é para qualquer um. Servir a Deus de qualquer maneira, sim. Dizer que é evangélico é fácil, mas servir a Deus é difícil. Não devemos brincar com Deus. Devemos ser pessoas sérias, não só aqui na igreja, mas principalmente lá no mundo, onde as pessoas nos observam, nos olham. Maria, uma mulher bem-aventurada entre as mulheres. É tão importante isso aqui, que esse versículo podia dizer assim: Maria é uma mulher bem-aventurada acima das mulheres, mas não, ela está no meio das mulheres. É como se tivesse essa igreja aqui, os servos de Deus aqui, e Maria estaria no meio. Ela não é diferente dos outros, ela está no meio, entre as mulheres, e não acima dela. Está em Lucas capítulo 1, verso 42, se os irmãos quiserem conferir. Isabel não coloca Maria acima das outras mulheres. Ela é bem-aventurada entre as mulheres. A expressão bem-aventurada significa feliz. Você, meu irmão, você, minha irmã, é um bem-aventurado também, porque você é feliz na presença de Deus, porque Deus te chamou e você está aqui. Você também é um bem-aventurado, uma bem-aventurada na presença de Deus, porque você é feliz, porque você encontrou Deus. Maria é feliz porque encontrou graça diante de Deus, a graça de ser mãe do Salvador, mãe do Senhor. É importante dizer que a Bíblia diz que Jesus era o Verbo. O verbo, o que significa? Jesus já existia, ele já estava no céu, ele já tinha vida, e o verbo estava com Deus, não é isso que a Bíblia diz? E o verbo se transformou em carne e habitou entre nós. Ninguém tira de Maria que ela é a mãe do Jesus humano, ninguém tira dela,
mas ela não é mãe de Deus, porque ele já existia. Não tem como ela ser mãe de Deus. Não podemos falar isso, nós devemos falar isso, que é a palavra. Não podemos omitir, é a palavra de Deus. Ela é mãe de Jesus humano, homem. Então ela não é mãe de Deus. Ela é sim mãe do Jesus humano. Porque Jesus era humano, mas era também um ser espiritual, um Deus. Antes da fundação do mundo, Jesus já existia. Ele era o Verbo. Novamente, o destaque da fala de Isabel a respeito do filho de Maria. João Batista se estremece no ventre de Isabel, não por causa de Maria, mas por causa de Jesus que está no ventre de Maria. O grande personagem não é Maria, mas é o filho de Maria no seu ventre. Aquele bebê estava sendo gerado e era o Senhor dos senhores, o Filho do Altíssimo, o Rei dos reis. Jesus já começou sendo adorado dentro da barriga de Maria. Isso é impressionante, né? Como que Deus age para salvar o seu povo. Maria mesmo reconheceu que, por ser a mãe do Salvador, ela seria considerada uma mulher feliz por todas as gerações. Por isso ela era uma bem-aventurada. O versículo 46 e 47, Maria demonstra uma profunda necessidade de salvação e chama Deus de Senhor e de meu Salvador. Está no versículo 46 e 47. Ela se entregou a Deus. Ela sabia que, como uma pessoa humana, não poderia fazer nada, e ela se entrega a Deus e chama Deus de Senhor e de meu Salvador. Louvado seja Deus por isso. Ela reconhece que o sentido da vida é exaltar e glorificar a Deus. Nós temos glorificado a Deus com a nossa vida? Nós temos exaltado a Deus? Porque é isso que Maria nos ensina nesta noite. Ela reconhece que todas as gerações o considerarão bem-aventurada, que significa feliz. Antes ela era apenas uma jovem desconhecida, agora o seu nome seria uma referência. Não por seus méritos, mas por causa dos grandes feitos de Deus na sua vida. Maria, uma mulher que está sempre pronta a andar com Deus, mesmo quando as coisas pareciam complicadas e difíceis. Quantas pessoas desanimam de servir a Deus quando vem uma dor, quando vem uma dificuldade, quando vem um problema no casamento? Quantas pessoas desanimam? Se o próprio Jesus diz que no mundo nós teremos aflição, então nós vamos passar por isso. Nós estamos no mundo, aqui ainda não é o céu. Nós estamos caminhando para lá, mas ainda não é o céu. Vamos passar por coisas complicadas e difíceis na nossa vida. Lembre-se que com Deus nós venceremos. Maria poderia dizer: eu viajar 130 quilômetros a pé ou de jumento nos últimos dias de gravidez, com o Filho de Deus no ventre? Quantas mulheres encarariam isso? Estava brincando com a minha filha lá hoje, já está quase nos dias de ganhar neném, e ela disse que não está aguentando trabalhar. Por isso você tem que aprender com Maria, minha filha. É a mensagem que eu vou levar lá hoje. Você já não está aguentando trabalhar, agora imagina você com esse barrigão, andar, não sei se Maria foi a pé ou de jumento, né? Porque é o que tinha naquela época, 130 quilômetros. E ela fez isso porque ela era serva, ela era obediente. Então, Maria nos ensina muitas coisas para nós, servos de Deus, muitas coisas. Ela poderia ter dito: nem pensar, não tem como fazer isso. Ela poderia fugir daquela perigosa e difícil viagem, mas ela é serva de Deus, ela é submissa a Deus e a seu marido. Ela tem
temperança de aço e enfrenta a viagem. Quantas mulheres enfrentariam isso hoje? Eu sei que as mulheres de hoje também são fortes, mas 130 quilômetros a pé ou de jumento é muito difícil. Mas ela demonstrou que queria servir a Deus. Ela é um grande exemplo para nós na Bíblia. É importante dizer que ela morreu, que os discípulos também morreram. Eles foram grandes exemplos para nós. Só que eles morreram, eles não podem fazer mais nada por nós. A Bíblia diz que quem ressuscitou foi Jesus ao terceiro dia. Jesus também morreu, mas ele ressuscitou, ele vive e reina. Louvado seja Deus por isso. Por isso que nós temos uma esperança em Jesus. Por isso nós confiamos em Jesus. Por isso nós depositamos a nossa fé em Jesus. Porque ele ressuscitou. Louvado seja Deus por isso. Maria poderia ter dito: dar à luz a meu filho numa manjedoura, no meio dos animais? De jeito nenhum. Será que as mulheres de hoje encarariam isso? Poderia dizer hoje num curral, no meio dos animais, no meio da sujeira. Creio que ela só fez um cantinho ali. Ela não lamenta, não duvida de Deus, não se exalta. Ela dá à luz a seu filho sem um lugar propício, sem um médico, sem uma parteira. Ela está só com seu marido. Maria poderia ter dito para José: ir com meu filho para o Egito, atravessar o deserto do Sinai. Essa não. Ela poderia ter dito isso. Eu não aguento isso. A gente não conhece um deserto, mas o deserto é terrível. O deserto não é asfaltado. O deserto não tem luz. O deserto não é plano. Ela é uma mulher muito forte. Maria poderia dizer também: ir para um lugar perseguida, ameaçada, ir para um lugar onde não será ninguém. Mas ela é humilde, corajosa, suficiente para enfrentar o deserto e assim cumprir o chamado de Deus. Eu quero dizer para você que cumpra o chamado de Deus na sua vida, custe o que custar. Você não está aqui à toa, você não aceitou a Cristo à toa. Seja um grande exemplo de Cristo, como Maria foi, como Maria deixou esse exemplo para nós. A conclusão é: Maria, uma serva obediente. Primeira coisa que precisamos ser é obediente a Deus. Se a gente for obediente a Deus, porque a gente vê tantas coisas hoje, não tem problema não, Deus não... isso é só antigamente. A gente vê tantas coisas assim. Eu falo para certas pessoas, quando vou citar o nome aqui, que eu tenho a oportunidade de comentar, falo: não, Deus é o mesmo, daquela época e de hoje. As palavras dele não mudam. Ele é o mesmo Deus. Os homens estão mudando, as coisas do mundo estão mudando, mas Deus não muda. Deus tem feito grandes coisas por você. Só de você estar aqui hoje vivo, já é uma grande coisa que Deus fez por você. Quantos não venceram até hoje? Quantos já partiram? Só de Deus nos dar a vida já é um grande presente. Mas o maior presente é a salvação. Louvado seja Deus por Jesus ter se entregado por mim e por você. Esse é o maior presente. Por Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia, nos dando uma garantia de vida eterna. Você tem cumprido o chamado de Deus? Nós temos cumprido o chamado de Deus? Ou será que a gente só vem ocupar um banco na igreja? Ou será que a gente só quer aparecer para alguém? Precisamos olhar para dentro de nós e ver se realmente a gente é servo. Na hora do deserto, você desiste?
na hora das dificuldades, na hora das provações, você desiste? Você reclama de Deus? Você blasfema contra Deus? Ou você se humilha, clamando a Deus misericórdia? Você foge dos propósitos de Deus? Maria poderia ter dito, né? Não, é muito difícil, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, mas ela não disse isso. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim segundo a tua palavra. Você foge do propósito de Deus, ela não fugiu. Você é servo? Você é submisso? Ou você diz como muitos por aí, não tem nada a ver, não? Ah, não, isso não tem problema, não. Ah, uma mentirinha só, não tem problema, não. Você se alegra no seu Salvador? Se você se alegra no seu Salvador, você fala das pessoas para Ele. Porque quando a gente tem uma coisa boa dentro da gente, e a Bíblia diz para a gente amar o próximo como se fosse a gente mesmo, então você compartilha. Porque você sabe que as pessoas estão caminhando para o inferno. As pessoas estão caminhando para lá, passo a passo. Então, se você ama essas pessoas, se você se alegra no seu Salvador, você vai compartilhar isso. Você é humilde, porque Maria foi humilde. Ela foi muito humilde para aceitar tudo que Deus propôs para ela. Você engrandece ao Senhor? É muito importante a gente, como servo de Deus, deixar que as pessoas vejam a gente de uma forma diferente. Porque a gente tem visto aí fora tanta tristeza, porque parece que os dedos da mão são iguais. Parece que todo evangélico, toda pessoa que serve a Deus, faz coisa errada. Porque muitos estão fazendo. Porque muitos estão dando mau exemplo. E o povo lá fora olha a gente como se fosse um deles. Eu tenho conversado com uma pessoa muito esses dias, e ele está sempre olhando o erro das pessoas. Ah, não, aquele lá que fica na porta da igreja, não estou dizendo aqui da nossa igreja, aquele que fica ali queria pegar na minha mão, mas eu não peguei, porque a hora que ele me vê na rua e nem olha para a minha cara, eles estão observando como nós temos vivido. Nós temos vivido como servos só aqui dentro. Vamos mudar a nossa atitude, vamos aprender com Maria, porque do mesmo jeito que os discípulos deixou muitas coisas para ser observada, Maria também deixou. E tem muitas coisas ainda que Maria ainda fala na Bíblia que a gente não vai falar no dia de hoje. Muitas coisas que ela diz, que ela deixou de exemplo. Não é o que o povo aí fora diz, mas é o que a palavra diz. Porque a palavra é que nos alimenta, é a palavra que nos ensina, a palavra de Deus. E para terminar, eu gostaria de deixar Maria falar com você. João capítulo 2, verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazer tudo o que Jesus disser. É isso que Maria diz. João capítulo 2, verso 5. É a palavra que nos mostra como a gente deve viver, como a gente deve adorar a Deus, fazer a vontade de Deus. Com certeza, se ela tivesse escrito alguma coisa aqui para a gente ia fazer. E ela falou para nós, servos de Deus, como eu e você está aqui na igreja hoje, ela também foi serva. E uma serva obediente, e uma serva foi uma bênção, um grande exemplo para nós, que possamos aprender com ela, fazer tudo o que Ele nos disser, fazer a vontade de Deus corretamente. Amém, irmãos? Que Deus esteja abençoando cada um. O pastor que me pediu para trazer a mensagem, mas ele não está aqui, mas eu agradeço desde já. Sei que eu não sou nada, sei que eu sou cheio de dificuldades, sou muito teimoso, muito ignorante muitas das vezes, mas é pela misericórdia de Deus que a gente está aqui, é pela graça de Deus que a gente está aqui, porque Ele nos chamou.
Então, quando Ele nos chama, a gente tem que fazer uma forcinha. Mesmo não tendo aquele dom para essas coisas, a gente pede a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Creio que Maria não conseguiu isso sozinha, não. Foi Deus fortalecendo ela a cada momento. Amém? Vamos orar? Tem algum recado? Não, né?